Oi, gente, boa noite. Enfim, eu tô fazendo um negócio sobre meu dia. Praticamente tá sendo isso daqui. Planejamento total. E me veio a pensar que... eu tô lendo esse livro aqui, ó. Tá legal por enquanto. Tipo, é um novo gênero que eu supostamente nunca tinha lido, né? Só um romance hot, coisa assim. Um romancezinho básico. Isso tá sendo o primeiro. Tá legal. Enfim, eu tô pensando em mostrar pra vocês hoje os meus, como posso dizer, poemas. Esse óculos aqui, eu já tinha esse óculos, só que aí eu quebrei, aí eu comprei outro igual, porque porque eu gosto desse óculos. Acho que ele me dá um charme a mais. Aí, beleza, né? O que a gente pode fazer? Eu vou mostrar pra vocês, só um segundinho. Aí eu tô bem tranquilex, assim, né? Porque eu tô bem cansada, bem exausta, né? Então, tô bem deitadinha na cama, bem de boa. Por incrível que pareça, esse é o livro, ele é tudo ao mesmo tempo. Eu comprei em 2023. Que aninho, hein? Aí ele tem tudo, tem desabafo, coisa de Enem, poema, deixa eu ver mais. Anotação, desenho, um monte de coisa, um monte de coisa. Vamos então entrar. E fala também, esse aqui era o meu antigo caderno de filosofia e sociologia no meu primeiro ano de ensino médio. Olha só, quanta coisa. Tem muita coisa aqui doida, muita coisa. Olha que legal isso aqui, gente. Em 6/6/2023. Eu acho que a intolerância religiosa... Ai, não sei falar nada, pô. Travei. Voltei. Eu acho que a intolerância religiosa deveria ser mais conversada no mundo. Eu que escrevi. Sem gerar conflitos e mais respeito a quem frequenta. Ter cuidado no que falar, pois muitos podem se sentir ofendidos com o que dizem sobre a crença de cada um. Então tá, né? Os antigos acreditam naquilo que escutaram tempos atrás, até hoje, colocando informações para os jovens a respeito desse assunto delicado, tendo uma pequena ignorância sem perceber. Tá, tá bom então. Tá, eu tava no primeiro ano, né? 16 aninhos. Então tá, então é só eu. Não tem até gabarito, gente. Caralho, tem um negócio escrito aqui, ó. Quem dá a mão a um ex-presidiário? E tem uma frase bem bacana aqui, ó. Enquanto viver, treine o corpo para que treine a mente. Bom. Aí tem outro texto que acho que era para escrever em 10 linhas sobre a verdade. Dia 15/8/2023. Em outubro, rapaz. Vamos lá. Verdade. Foi um texto que eu escrevi. É dizer o que viu, mas só um terço da população seleciona se é verdade ou mentira. Na maioria das vezes é mentira. Para aqueles que julgam, criticam e invejam os sábios. Gosto muito de colocar os sábios, né? Eu estava poeticamente estoica naquele momento. Na verdade, os sábios dizem lições, frases ou ensinamentos verdadeiros. Até a palavra verdade é uma incógnita, que se delimita também. Sabemos dizer o que é verdade, ou apenas para nos tornarmos aqueles um terço da população anterior que se inclui em um grupo social que precisa saber o que é mentira ou verdade. Eu. Tá bom. Tá bom. Pode ser, ok. Eu cheguei a um ponto que eu fiquei mais confusa do que entendi, mas tá bom. Então, aí tem outro negócio aqui, ó. Que era pra casa, dever de casa e tal. Escreva um texto de 6 parágrafos sobre antissetismo. O aparelho tá pegando aqui na gengiva, caralho, tá doendo pra porra. Aí eu escrevi mais bonitinho.
Com o tempo, o ser humano foi sendo capacitado de mudar a maneira de como pensar. E com isso eu trouxe consigo uma visão diferente para a palavra antissetismo. E olha, naquela época eu não usava ChatGPT não, hein? Onde o significado é ser contra os hebreus, quase erro aqui na palavra, principalmente os judeus, que foram os que mais sofreram nos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. Ai, que lindinha ela é, que fofura! Adorável. Aí, tinha um negócio aqui. Um desenho como eu vejo no mundo. Peraí. Um desenho como me vejo no mundo. Errei. Aí eu fiz um planetinha Terra. Eu era boa de desenho. Pedi pra fazer tal coisa, eu fazia. Gente, era bonitinha. Lindo. Peraí. Aí eu escrevi um mini texto. Por quê? Aceito qualquer pessoa de qualquer tipo. Religião, cultura, modo de vida, diversos animais e vegetações. Então tá. E eu posso continuar acolhendo eles até me destruírem por completo e continuar do mesmo jeito. Já. Nossa. Vou repetir porque eu travei. Aceito qualquer pessoa de qualquer tipo, religião, cultura, modo de vida, diversos animais e vegetações. E eu posso continuar acolhendo eles até me destruírem por completo. Tadinha de mim, gente. Que é isso? E continuarem do mesmo jeito, sem ao menos melhorarem. Ah, entendi. Então eu sou o tipo de pessoa que, mesmo me destruindo, eu aceito ficarem comigo. Ah, tá. Por que eu tava com a cabeça com 16 anos? Então tá, vamos continuar, né? Aí eles continuarem do mesmo jeito, sem ao menos melhorarem. Exigindo todos os dias que eu não tenha desastres naturais, umas vezes, pois eu me irrito por suas atitudes. Então tá. Então, é culpa do ser humano. Acho que por tudo que acontece na natureza, claro. Então eu fiz uma metáfora me usando como que todas as pessoas que entrassem na minha vida, eu as ajudasse e as queria por perto mesmo que me fizessem mal. E tá tudo bem. E que no momento em que eu me irrito, eu causo um desastre natural. Aí tá. Esse texto não é sobre o planeta Terra em que moramos, e sim pelo humano, que só sabe criticar, mas nunca se colocar no lugar do outro. Boa metáfora, Letícia de 2023. Muito bom, hein? Gostei, gente. Vamos ver. Aí, esse daqui em outro colégio. Estudei. Era bem legal. Eu gostava, entendia muito. Professor doidão. Mas eu gostava dele. Ele era top. Pra vocês terem noção, tipo assim, eu nunca aprendi a tocar piano. Mas eu gostaria. E eu quero ter um dia, né? Quem sabe. Aí tem até um. Tipo assim, as notas. Brilha, brilha, estrelinha. Aí tem da Bela e a Fera. Tem o Divertidamente. Tem o Lembre de Mim. Tem muita coisa doida aqui, gente. Tem até um diarinho meu. Tadinho de mim. Ai, ai. É muito pessoal, mas é uma coisa que continua viva aqui dentro de mim. É um diário, né? E como que isso daqui é um diário aberto, quase ninguém vê mesmo. Tipo assim, vou postar, né? Acho que não faz diferença nenhuma. Ninguém vai ver mesmo. Querido diário, estou pensando nele novamente. Isso aqui foi em 2023, tá? Foi em 2024, no máximo. Ai, tá. São aquelas memórias que estão presas em meu peito. Aquelas que eu me recordo e só quero chorar. Eu tava triste. Às vezes, por um erro, você perde aquela pessoa, sim. Aquela pessoa. Baixa. Corte. Seu nome. Lembre bem das nossas conversas, dos nossos sonhos.
Ainda consigo me lembrar do nome da sua mãe, Carolina. Menos da sua irmã, porém tem suas tias e seus primos. Não acredito que em uma época eu tinha ciúmes da sua prima, Antonella. Ela é uma fofa, sabe? Antes de eu ter feito merda, eu me sentia muito bem com você. Eu queria ter te enviado todas as cartas que eu fiz pra você, mas nem foi tão possível assim. Quando eu estava namorando o garoto do meu prédio, sim, garoto. Não, foi um homem, porra nenhuma. Mas enfim, precisei fazer um trabalho em sua casa e quando eu fazia, vi sua foto. Meu coração voltou a bater. Meu coração bate forte. Mesmo que não nos falamos mais, eu me sinto vazia. Mas não posso. Eu errei. Nossa, isso dói um pouquinho. Me faz lembrar do meu passado. Assim, olha o meu desenho. Aí eu fiz desenho, que linda. E aí tinha matemática aqui, que eu tinha medo de matemática. Aí eu fiz a matemática horrorosa. Fiz um diário, que era porque o meu professor ele tinha dito assim: ai, pessoal, faz um. Faz tudo que acontece na aula, vocês vão e colocam. Só que eu acho que ninguém fez isso, somente eu. Então eu registrei tudo, em todas as aulas que tinha, eu registrava. Olha só. Só eu que devo ter feito isso, na moral, só eu. Então vamos lá, ó. Querido diário, hoje na aula de filosofia, dia 2 de maio, o professor comentou sobre uma viagem que ele fez na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ele iniciou sobre movimentos sociais, contando a história sobre a faculdade e direito já. Caras quase falei cartas. Caras pintadas. Hoje o professor fez o trabalho em grupo no qual fomos empresas. Ah, esse dia foi mó legal, eu nem lembro o que eu fiz. Tô doida. Minha empresa foi de petróleo. É incrível. Ah, já expliquei. Estamos falando sobre Chico Buarque e ouvimos a música nessa aula. Em outras fizemos uma roda e na última vez, na terça que ele substituiu, foi um texto sobre a mudança na relação do trabalho. Hoje falamos sobre acordes de músicas. Ré, mi, sete, lá, ré, sete, lá, sete. Ah, foi o menino do terceiro ano que foi lá, eu lembro disso. Tiveram um autogoverno de terceiro ano e logo fizemos um desenho de um animal que nos represente. A intolerância religiosa. Estamos falando sobre religião nessa aula. Diferentes crenças, violências, extremistas e opreendidas. A representatividade da identidade. Descemos para a quadra e falamos sobre o estoicismo, onde o professor nos pergunta sobre o que é a vida. Foi aí que eu evoluí, porque eu comecei a pesquisar sobre estoicismo em 2023 até 2024. Tipo, muita coisa melhorou pra mim, muita coisa eu compreendi e, de certo modo, aprendi. E a frase que eu mais amo é: você não tem controle sobre as coisas que estão ao seu redor, mas você tem controle do que você pode controlar e como você pode controlar a sua reação, meu amor. Um beijo. Arrasei. Hoje fizemos um texto sobre a verdade. Falamos sobre passado, futuro e presente. Ficamos em rodinha com o pessoal. Falamos sobre a comunidade de judeus nos campos de concentração. Faltei na aula. O que você representava no mundo? O dia que falei sobre canibalismo, escrevi um texto sobre o valor da vida. Ah, foi o dia que eu assustei o pessoal da sala. Tipo, falando assim: ai, você prefere morrer de fome ou você prefere comer pessoas? Aí, né, eu falei assim: eu prefiro comer pessoas, ué. Se não tiver ninguém, não tiver nada pra comer, vou morrer de fome? Vou nada, porque eu vou comer pessoas. Aí a pessoa começou a me zoar. Tinha um cara que ficava no meu pé direto. Falou: nossa, a canibal da sala. E ele, tipo assim, foi o primeiro a perguntar quando a gente se encontrou em outra escola, né? Que foi o último ano, terceiro ano. Ele perguntou assim: por que você saiu da escola? Aí eu falei pra ele: ah, por alguns problemas pessoais. Tipo, por que você tá interessado, filho? Tipo assim, a gente nem se falava, porra. Você me perguntar, não, mas é porque ele gostava de você.
Ele namorava, ele tinha um monte de amiga mulher. Só que eu, tipo assim, eu não falava com ele, porque eu não tinha intimidade, essas coisas. Aí chegou um terceiro, ele queria saber do porquê que eu tinha saído da escola, porque eu tinha entrado lá. Quem é você pra querer saber, hein? Sai fora. Próxima, né, que eu tava focada em falar sobre coisas de poemas. Aí ia ser rápido, mas é 15 minutos de vídeo, porra. Chegamos nos poeminhas. Aí tem um poema assim. É assim que... É assim. Assim que... Que o quê? Me apaixono por você. Ai, que romântico. Aí tem um outro, que é assim. Amar. Tudo. Com ar. Voar. Comparar. Comprar. Mas amor não se pode comprar. Mas pode abençoar. E almejar todo santo dia. Esse é muito bom. Esse é muito bom. Olha só. Poético. A poesia. Sou poeta. Vivo com fome. Morro de saudade. Supero a hipérbole. Falo metáforas. Engulo verdade. Leio metonimia. Vivo comparação. Se liga nas aulas de português. Tem um outro que eu achei essencial. Foi um textinho bobo. Ai, que texto bobo. É texto bobo, mas é um texto que eu achei legal. Por que me sinto vazia quando não tenho ninguém? Óbvio, é que não estou feliz comigo mesma. Por que perco a fome quando algo dentro de mim não está certo? Por que tendo buscar respostas em algo que não é certo? Por que eu me apaixono pelas pessoas erradas? Primeiro, o que eu posso fazer para mudar esse padrão? Segundo, eu preciso focar em mim. Aí eu tenho os repertórios do Enem. Pra quem quiser fazer o Enem, tá aqui. Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Aí tem uns estudinhos aqui de programação que eu vou ensinar pra vocês. Espere o momento exato que eu vou ensinar. Achei um outro perdido. Olha só. Eu me entrego muito, mas me machuco muito. Eu estou começando a me descobrir ou me desconhecer. O motivo pelo qual eu amo ler é simples. Eles não vão embora. Eles sempre estão ali nas suas prateleiras. Por isso que eu amo. Eles não vão embora. Eles são os únicos que não importa o que esteja acontecendo, eles estão lá. O mundo tá queimando, mas eles estão lá. Os livros. Nossa, cabelo bagunçado, hein, cara? Tá ajudando não. Achei em outros poemas. Poemas bobos. Vamos lá? Vamos lá? Oi, pai. Sei que ainda é cedo. Cedo? Por quê? Por enquanto? Para não te perdoar. Digamos que o meu pai, ele se separou da minha mãe quando eu era mais novo. E eu sinto raiva dele. Porque ele não me queria, sabe? Ele fazia de tudo pra me machucar. De tudo. Aí você vai me dizer, ai, você é o tipo de menino que, nossa, vai crescer odiando os homens. Pelo contrário, eu acabo só encontrando gente indisponível. Isso me machuca, sabe? Isso me machuca. E quando eu encontro uma pessoa que, tipo assim, quer me dar amor, quer me dar carinho, eu não sei como, de certo modo, a gente, é uma coisa um pouco difícil de responder. Eu não sei como retribuir. Eu não retribuo do mesmo jeito, mas significa que eu vou amar menos a pessoa. É que eu não, o meu jeito de demonstrar carinho é diferente. E não é porque o meu pai não foi presente que ele não. Que ele não. Como posso dizer? Caramba. Eu não sei o que dizer agora. É muito difícil. Muito difícil. Eu acho que eu e meu pai não nos falamos
Mas quanto tempo? Faz muito tempo. Só um segundo, vou contar. 12 anos. Faz 12 anos que eu não falo com meu pai paterno. Pai paterno? Não, é claro que é o pai. Ai, vocês entenderam. É muito difícil. Muito difícil. Na verdade, é uma droga. Eu não gosto muito de comentar isso porque a pessoa que entrou no lugar dele é um pai pra mim. Eu não posso dizer que eu não tenho pai. Eu tenho pai. Mas ele não é de sangue. É. Os poemas, às vezes, eles acabam... Dá vontade de chorar toda vez que eu falo. Oh, que droga. Eu não gosto de chorar. Ai, gente. Tá muito... Nossa, eu acho que ficou grande. Vai ficar. Paciência. Só colocar no... na velocidade mais alta. É muito difícil. É difícil. Imagina, você vem no mundo, mas você não escolhe. E você tem que passar por muitas dificuldades. Muitas. Em relação ao amor, carinho. Então, eu penso muito bem antes de ter um filho. Porque imagina você nascer sabendo que vai passar por tudo isso. Todo dia eu reflito por isso. Eu não quero colocar um filho no mundo pra ele sofrer. Não penso assim. Tipo, se eu tiver que ter, que eu faça o melhor pra ele. Tanto na questão emocional, quanto questão financeira. Eu não sei. Só quero fazer diferente do que os meus pais fizeram comigo. Vou continuar as planinhas. A gente tá doendo aqui, ó. Tá ficando, tá uma porra. Oi, mãe. Você me teve muito nova. Não tinha ideia de como ser mãe. Só queria ter um bebê ou um para se livrar da vovó. É, vamos dizer assim que a minha avó, ela é uma pessoa narcisista. É. E minha mãe, ela queria ser livre. Minha avó não deixava. Minha avó queria que ela fizesse um monte de coisa pra ela, com ela. Minha mãe tava cansada disso. Então a única chance dela se ver liberta foi me ter. Mas minha mãe hoje eu a vejo tão triste. Tipo, você não realizou nada, mãe. Você só engravidou de mim, pronto. Você não conseguiu viajar. Beleza, viajou na adolescência, mas quando fosse adulta, sabe? A senhora não fez mais nada. Daí ficou nisso. Os filhos realmente prendem as mães. É fogo. Oi para mim. A garota apresentada ao pornô cedo demais. A garota que quis saber sobre sexo, nova demais. Eu conheci o pornô muito mais cedo do que... Eu sei, é uma coisa... Acho que o meu vídeo pode ser derrubado, esqueci. Bom, vamos dizer assim. Eu fui apresentada ao conteúdo sexual muito mais nova do que eu deveria, pelo menos na idade certa de conhecer. Isso me prejudicou muito. E, bom, continua até hoje me prejudicando e afetando os meus relacionamentos atuais. Isso é muito ruim pra mim. Muito ruim. Eu conheci desde os meus 6 anos de idade. Foi por acidente. Infelizmente, meu pai biológico, novamente comentando sobre ele assistia. Só que, com muita falta de educação, era no meu quarto. Uhum.
E isso é horrível. E eu, como uma criança que sempre de manhã ou de noite, não me lembro, acho que foi à noite mesmo, eu jogava jogo no PC e era do Frive. Eu, como uma criança curiosa, fui ver o que era. Infelizmente, era pornô. E acabei o quê? Gostando da coisa. Então, daí em diante, acabou a minha inocência. Acabou. Queria fazer as coisas, queria crescer rápido para poder fazer as coisas. Acabou acontecendo mais ou menos mais cedo. Aos 12, praticamente, eu tinha perdido a minha virgindade. Aí, aos 17, finalmente, realmente perdi a minha virgindade. E daí em diante, é só pra trás. Eu sou uma pessoa que, tipo assim, eu gosto. Eu gosto muito. Até me zoam falando que eu sou ninfomaníaca, coisas assim do tipo, mas não, cara. Eu não sou. Ninfomaníaco é num nível absurdo de coisas. É tipo, é sentir prazer por coisas assim que você. Não, me dizem que eu sou tarada, é diferente. Mas ninfomaníaca eu me zoo assim, mas ser é bem diferente. Muito diferente. Porque é uma pessoa que quer o tempo todo. O tempo todo. Tem momentos que a gente não quer. Tem momentos que a gente quer ficar em paz. Mas tem momentos que a gente quer muito. E a gente quer, ó, frenético. Isso me prejudicou, de certa forma. Obrigada, pai. De novo. Oi, vó. Você me manipulou quando eu tinha apenas 6 anos de idade. E eu não sabia em quem confiar. Afinal, mamãe ou vovó estavam erradas? Minha avó, como eu já disse, era narcisista. Ela tinha uma tática horrível. Horrível. Simplesmente, ela gostava de me prender no meu quarto e falar mal da minha mãe. E depois a minha mãe vinha e falava mal da minha avó. E eu ficava confusa. Pô, quem tá falando a verdade? Quem que eu devo confiar? Fica a questão. Oi, irmã. Eu te pedi quando eu tinha 8 anos. Mas hoje não sabia o que você queria ser a irmã mais velha. Não preciso nem comentar, né? Oi, padrasto. Você tenta ser o pai que eu não tive. Mas quando fui virando mulher, suas atitudes se tornaram outras. Houve atitudes e brincadeiras que eu não gostei. Então conversei e eu sempre repito. Olha, não gosto que você faça isso e tal. Entendeu? Às vezes entra aqui e sai ali. Mas a gente corta, né? Porque se não cortar, vira caso de polícia. Quase caiu aqui. Enfim, aí tem um outro textinho aqui. Ai, que nojo, você arrotou. Foi você? Aí eu não arrotei, eu tô gravando. Eu fui gravar bem na hora que você arrotou. Quando pequena, não suportava meu pai. Havia brigas em casa, assistia tudo atrás da porta do quarto. E aprontava muito. Eu também aprontava muito, né? Eles se separaram. Melhor, não aguentava. Mas, afinal, um homem que tem coragem de abandonar o próprio cachorro não vai abandonar a própria filha? Fica aí. Eu cresci. Estou na fase adulta, cheia de estilhaços de vidro que causaram dentro de mim. Minha missão? Resolva. Aí eu fiz uns desenhos. Olha que bonitinho, gente. Ai, na minha época eu sabia tanto desenhar. Hoje em dia, sei nada, ó. Tem mais, ó. Fiz a Hatsune Miku. Umas carinhas aqui. Que bonitinhos antes. Ai, tinha muito tempo, né, pra ficar fazendo isso na aula, né? É só, gente. Ai, não.
Saber mais desenhar do que estudar, né? Porra. Aqui também tem mais. Bom, acho que é o que meu livro pode resumir. Meu livro não, meu caderno. Tchau. Acho que vocês já souberam muito de mim nesse vídeo. Acho que nem queriam saber, tipo, souberam. É, tá bom. É sobre, né? Tchau.